Olá, eu sou a Carla Pavão, esse é o canal Paz e Bem, e esse é o Caminhos do Espiritismo. E hoje nós vamos continuar o estudo do livro O Céu e o Inferno. E a Ângela está aqui conosco, vocês já conhecem, membro do Sejus. E nós vamos falar sobre esse capítulo, eu só não sei o número do capítulo, que é É o capítulo oitavo. o capítulo oitavo, os anjos. Então, eu já vou passar a palavra aí para a Ângela para a gente começar o estudo. Olá, Carla, né? A todos os internautas aí que nos acompanham, né? Eu desejo uma boa quarentena, né? Para todos nós. Esse capítulo, né? Do livro Céu e Inferno, né? Que a gente considera um dos principais livros, né? Da doutrina espírita. Ele vai falar aí sobre anjos. E aí ele dá esse título, né? Anjos até para as pessoas se familiarizarem, né? Um pouco com essa denominação. Embora no espiritismo se evita, né, falar um pouco esse termo anjos, e a gente vai depois discutir por quê, né, que a gente assim prefere dar uma outra denominação. Mas é importante a gente se familiarizar, porque a gente vem aí de uma tradição cristã, judaico-cristã, e que possivelmente, né, todos nós já temos, até hoje, né, a gente tem aí uma visão desses espíritos iluminados, que são mensageiros, vamos dizer assim, porque a própria palavra anjo, né, significa aí no grego, e isso também foi depois para o latim, mensageiro. Né? Então, o que é esse mensageiro? Né? Seria esse espírito de luz, esse espírito sábio, ou esse espírito evoluído, que faz aí uma ponte, vamos dizer assim, entre Deus e as criaturas aqui encarnadas. E eles são representados, né, a iconografia mais comum que são aqueles espíritos que têm um halo, que têm aí asas, para tentar significar e diferenciar um pouco, né, de nós humanos. Então, são aqueles que vêm do alto e descem à terra, né? São aqueles espíritos que estão aí tentando se aproximar dos homens a fim de ajudá-los, a fim de cooperar com a sua evolução. Então, essa é a imagem mais geral que nós temos. Lembrando que é uma imagem que vamos dizer assim, essa figura do anjo, ela não é apenas cristã, nem judaico-cristã. A gente vai ter aí várias outras religiões que também aceitam, mesmo com outras denominações, a presença desses espíritos que têm essa ligação entre o homem e o poder maior divino, né, entre esse sagrado. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, Carla, e eu percebi assim que então no catolicismo, no judaísmo, no budismo também nós temos, né, essa figura. Inclusive eles usam a palavra devas, que significa seres brilhantes ou seres auto-iluminados, no hinduísmo também. No islamismo, percebi também que eles mencionam os gênios, né, que podem ser benéficos ou maléficos, né, mas são esses espíritos aí. Então, o que Kardec faz nesse capítulo, primeiro fazer todo um debate com a tradição cristã da época, os teólogos, né, que se propuseram a estudar essas questões, especialmente na Igreja Católica, e aí ele cita o Concílio de Latrão, onde houve toda uma teoria, né, sobre os anjos, e no final ele vai se posicionar, né, ele refuta algumas teses, até para depois apresentar a tese espírita sobre essa questão. A primeira crítica que Kardec faz, de uma maneira geral, essa visão mais tradicional, né, que nós temos de anjos, é que elas seriam, por exemplo, criaturas privilegiadas. Então, criaturas já a princípio criadas boas, sábias, bondosas, virtuosas. E para a doutrina espírita, nós sabemos que não existem seres privilegiados na criação. A visão espírita, ela nos convoca a imaginar aí uma criação de simplicidade e de ignorância. Vamos dizer assim, todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes, mas que se desenvolvem no decorrer das várias existências.
E então os anjos, na verdade, na visão espírita, seriam aqueles que já alcançaram, né, essa perfeição em relação a nós, que já venceram essas dificuldades, essas limitações que às vezes o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda nos deixa aí presos, né, a uma condição um pouco mais inferior. Então são criaturas como nós, em termos de natureza, forma de criação, esses anjos são espíritos que têm mais tempo, vamos dizer aí, nessa caminhada. Eles são mais experientes e, por isso, estão numa condição melhor para ajudar os seres humanos. Então, uma outra coisa que Kardec também critica, né, nessa primeira parte é que se pensava, né, que essas criaturas fossem criadas juntamente com o mundo material há 6.000 anos. Que é a idade, né, pressuposta aí de criação da Terra. A gente já viu também em outros momentos lá na Gênesis sobre a própria criação, as teorias sobre a criação da Terra, que esse tem um espaço de tempo muito curto, inclusive para a evolução espiritual. 6.000 anos não são nada aí, né, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, são questões assim que lá no século XIX, toda essa teoria aí sobre angelitude, sobre esses espíritos, Kardec vai conversar, né, com essas teorias e tentar depois apresentar a versão espírita. Tá? Sobre essas denominações, a gente percebe que anjo é uma palavra assim, mais geral, mas até dentro do próprio catolicismo, nós temos assim, outras denominações, por exemplo, serafins, querubins, dominações, tronos, principados, potestades, virtudes, anjos, arcanjos. Quer dizer, há uma série aí de termos que, se você for estudar bem dentro da teologia, para especificar, vamos dizer assim, determinadas funções, né, desses espíritos elevados. E aí, dentro dessas funções, poderiam ser de inspirar sapiência, de proteger, né, de intuir, de serem guardiões, inclusive, da própria natureza. Há uma série aí de tarefas que, hipoteticamente, esses espíritos, denominados anjos, eles fariam. E há também um pressuposto de classificação. Tá? Em quase todas as religiões, eles de certa maneira, hierarquizam esses espíritos superiores. A gente não sabe exatamente como é que eles chegam a essa hierarquização. Pelo espiritismo, o que dá para a gente pensar é que esses espíritos, uma vez no plano espiritual, eles de fato assumem diversas tarefas, como nós humanos assumimos. Então, em um determinado momento eu posso estar encarregada de uma chefia, em outro momento como auxiliar de alguma coisa, como executora de determinada tarefa. Então, a gente continua a trabalhar e assumir funções no mundo espiritual. É lógico que o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, depende, e as tarefas, né, que nos cabem cumprir, vão ser de acordo com esse desenvolvimento. E aí, o grande espírito superior, o mais elevado, que a gente poderia achar que fosse um anjo, na verdade, aquele que desenvolveu tanto a sabedoria, do ponto de vista intelectual, quanto a amorosidade, a bondade. Então, são dois elementos que, para o espiritismo, caracterizam, vamos dizer assim, esse espírito bastante evoluído. Não é só o espírito bondoso, né, como também não é só o espírito inteligente. As duas coisas, essas duas características, elas têm que estar bastante presentes para que um espírito seja considerado, na visão espírita, um espírito superior capaz de guiar, de inspirar, de proteger, né, nós aqui encarnados ou outros espíritos, né, que se encontram lá no plano espiritual. No islamismo, eu achei também interessante, porque há uma hierarquização também, e eles classificam como a doutrina espírita, de certa maneira, classifica. Essa classificação para o espiritismo é a seguinte: se vocês observarem lá em O Livro dos Espíritos, e aí a gente está fazendo uma conversa, né, de Céu e Inferno e o Livro dos Espíritos. Na parte 2, no capítulo 1, a gente fala de escala espírita.
Lá é uma tentativa de Kardec para tentar demonstrar essa diferença, né, de evolução, de progresso entre os espíritos. Então, ele fala de espíritos da primeira classe, da segunda classe e da terceira classe, ou ordem, né? Algumas traduções vão trazer ordem. Então, somente os espíritos ali da ordem mais pura é que estariam, né, com essa incumbência por causa da sua própria experiência, da sua sabedoria, da sua amorosidade, com a capacidade, a tarefa de poder realizar essa guarda, vamos dizer assim, esse auxílio do ponto de vista espiritual. Aqueles espíritos da segunda ordem ali, que são espíritos que já têm o sentimento do bem, eles podem, às vezes, ser uns espíritos auxiliares ou familiares que zelam, né? Vamos dizer assim, continuam, às vezes, na família e colaboram, né? Mas não são aqueles... É o assessor. Tipo um bom assessor, né? Vamos dizer assim, um bom assessor. Ele não tem todo o conhecimento, né? Ele não tem aí toda a capacidade, não domina aí todas as leis, vamos dizer assim, divinas, né? Nem humanas, mas eles estão colaborando. Agora, aqueles espíritos, né, que são mais imperfeitos, inclusive os espíritos neutros, eu acho isso interessante, porque aquele espírito que não faz nem bem nem mal está numa ordem inferior, ou seja, né, é preciso ser proativo, é preciso ter realmente empenho no bem para que seja considerado ou um espírito mediano dentro dessa classificação, ou um espírito aí de primeira ordem, mais superior, mais puro. Então, anjos, querubins, né, seriam esses mais puros. E a gente vem cobrando aí os isentões do espiritismo, do movimento espírita tradicional, dizendo, olha, ser isento não é bom, entendeu? Você compactuar com o que está aí. Né? Para aqueles que dizem, eu não discuto política, né? Então, a gente vem cobrando isso. Exato. E também no Livro dos Espíritos, uma outra parte, que se os internautas tiverem a curiosidade, a partir da pergunta 489, então é mais adiante, a gente tem ali algumas reflexões sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que também ajuda nessa compreensão, né, de como é que poderiam ser classificados, identificados esses espíritos. Então, assim, vamos tentar conversar aqui um pouco mais sobre a teoria espírita, né? Nesse capítulo aqui. Esses seres perfeitos, que nós denominamos anjos, eles atuam como mensageiros ou intermediários ou mediadores aí de planos superiores. Como nós somos, no Espiritismo se entende assim, que você adentra determinadas esferas mais luminosas, né, dependendo assim da sua condição, se realmente você tiver um desenvolvimento aí capaz de penetrar em determinadas zonas, né? Então, há um pouco aí de física, né, vamos dizer assim, de sintonia, para que você seja capaz de ir para planos mais superiores. Planos inferiores talvez seja mais fácil a gente ir, né? Mas os planos superiores seriam mais difíceis. Então, esses espíritos que andam por lá, né, e transitam para cá, por isso que são mensageiros, né? Eles conseguem aí fazer esse trânsito melhor do que a gente. E aí, lógico, né, que algumas questões que hoje nós não denominamos ou ignoramos, eles vêm nos trazer aí muitos, né, na forma até da própria psicografia, dessas descrições que tem no mundo espiritual, e dessa forma também se constituem, né, esses mensageiros, os jornalistas, né, do mundo espiritual, para nos contar como é que são essas coisas do lado de lá, tá? Sabe o que eu queria comentar? É engraçado como esse sincretismo, né, como essa mistura do catolicismo, essa influência do catolicismo no espiritismo, ela é muito forte, porque eu cresci em família espírita. Mas eu lembro que quando se fazia uma leitura do Evangelho ou algum tipo de prece aos domingos, a minha madrinha, sem perceber, ela dizia assim, que um anjo guardião se coloque prostrado à nossa porta.
Aí depois você vai estudar Kardec e vai ver tudo isso, que por isso que é importante estudar Kardec, que a gente percebe que não é essa realmente o Uhum. ideal, né, que está no nosso multiverso. Mas eu cresci com aquilo que tinha, e eu imaginava, como eu tinha 5 anos, quando eu comecei a fazer isso, eu imaginava um anjão na porta, tirando tudo de ruim, assim, e a gente ficando bem lá dentro. É verdade. É engraçado isso, porque assim, o espiritismo ele tem muito também, né, dessa carga aí, cristã, mais tradicional. É comum, qualquer espírita também fala assim, ah, meu anjo da guarda, né? Embora alguns vão falar, ah, meu mentor, né? Ou algo nesse sentido. Mas, assim, querendo significar isso, tá? Que há espíritos mais experientes, há espíritos, né? Um pouco que tem uma rodagem aí na estrada da vida, né? Dessas diferentes encarnações, já adquiriram aí mais conhecimento que a gente e, portanto, estão numa condição um pouco melhor para poder auxiliar os que estão na retaguarda. Tá? Então, são espíritos como nós, né? Eles não têm assim, uma natureza diferente do ponto de vista da sua criação, apenas mais evoluídos, né? Moralmente, intelectualmente falando. Não foram criados perfeitos, e aí é que o espiritismo vai se diferenciar, né, de outras tradições religiosas por meio dessa crença, porque a questão da evolução dentro do espiritismo e de progresso ela é muito forte. Então, quase tudo gira em torno dessa tese, né, evolucionista e do não privilégio. Então, tudo que está aí, né, ele vem de um processo de desenvolvimento, né, um processo aí de evolução material e espiritual ao mesmo tempo, né, as duas coisas acontecendo e nós somos resultado desse processo evolutivo, né, já fomos piores, hoje estamos, não sei se melhores, né, mas talvez já aprendemos um pouco mais, mas o sentido da vida para o espírita é esse progresso em direção do melhor, em direção de você, né, cada vez conhecer mais, buscar estar sempre aliado com a ciência, e isso é muito importante. Eu vejo hoje, né, a gente conversando sobre pandemia, sobre, às vezes, certo negacionismo, para o espiritismo, para Kardec, isso era muito importante, era muito relevante que o espiritismo, porque ele não detinha, né, todas as respostas, como não detém até hoje todas as respostas. A gente está caminhando junto para compreender o mundo material e compreender o mundo espiritual. Então, a ciência é uma grande aliada, né? Deve ser uma grande aliada de todos nós. Então, o homem, de agora, ele pode se tornar um anjo futuramente, né? Carla, você, por exemplo, você pode ser minha protetora daqui uns tempos, né? É difícil a situação. Vocês andam trabalhando mais do que eu, viu? A gente só está tentando cumprir alguma coisa do que combinou do lado de lá, só isso. Isso. Uma outra coisa também importante, que às vezes em algumas tradições aceita-se que esses espíritos superiores possam tomar outras formas, inclusive formas assim estranhas, de animais, né? Para o espiritismo isso a gente não entende dessa maneira, né? Se entende que há um progresso, que a forma humana, né, ela seria permanente depois que a gente já tivesse passado, né, pela forma do animal, aí, às vezes até algumas condições, a própria essência espiritual já passou pelo mineral, pelo vegetal, então não há assim, essa possibilidade de se tomar um corpo muito inferior ao corpo de ser humano. Tá? Embora já estudamos também que por causa do perispírito, pela força do pensamento, aparentemente, aí não é a essência, né, espiritual, mas aparentemente você pode desenvolver determinadas formas de animais, alguns espíritos, por exemplo, um pouco mais inferiores, ou que demonstra aí um ódio por determinadas pessoas, às vezes até no intuito de assustar, de amedrontar, eles vão assumindo, né, ou porque estão doentes especificamente, eles vão assumindo essas formas de animais. Mas isso não tem muito mais a ver com uma questão perispiritual do que propriamente do que a essência mesmo espiritual dele. Então, é importante a gente falar, tem uma literatura aí paralela, que eu nem considero espírita, eu não vou ficar citando os nomes, mas que coloca que a pessoa estava com um obsessor que era um bicho horrível e não sei o quê. Então, assim, isso é ficção, né? Que estão pondo dentro do espiritismo. A gente não encontra isso em Kardec, não encontramos ninguém virando bicho, nem se mostrando
em forma de terror. Então, assim, quem quiser se divertir com isso, vê filme, né, de terror, essas coisas, mas tem uma literatura aí muito ruim trazendo isso, então é sempre ficar atento e buscar Kardec. Exatamente, né? Eu acho que Kardec ele é fundamental, tá? Assim, só para resumir, né? A gente já está quase chegando aí ao final do nosso programa, que assim, o Kardec não refuta a ideia do anjo, ele apenas tenta dar uma outra significação, né? Um outro sentido, uma outra explicação dentro de uma teoria evolucionista, dentro, né, do caráter progressista aí do espiritismo, reafirmando o não privilégio na criação, reafirmando a nossa necessidade de desenvolvimento e, de certa forma, que para uns é uma utopia, para o espiritismo é muito possível esse pleno desenvolvimento, ou seja, hoje nós humanos poderíamos chegar no futuro, aí, através das várias existências, a uma condição tão desenvolvida que, né, alguém poderia até nos denominar como anjos aí nesse futuro, vamos dizer assim, adiante. Tá? Então, assim, as pessoas que quiserem se aprofundar, né, vão então para o Céu e o Inferno e vão para essas duas partes de O Livro dos Espíritos. E há uma literatura vasta também, especialmente vinda de Chico Xavier, nas descrições aí do mundo espiritual, para aqueles, né, que querem conhecer um pouco mais como é que é essa vida espiritual, como é que funcionam essas hierarquias no mundo espiritual, lembrando que tudo também são leituras, né, que esses médiuns fazem desse mundo espiritual, que esses espíritos que estão enxergando lá, assim como os jornalistas enxergam, às vezes enxergam parcialmente as coisas acontecendo, mas eles dão uma noção para a gente, né, de que há de fato aí uma possibilidade de espíritos que são um pouco mais desenvolvidos moralmente, intelectualmente, e outros que não são tanto assim, mas todos aí dentro de uma possibilidade, uma potência de desenvolvimento grande, que eu acho que é a grande sacada e é a boa notícia do espiritismo, né? A gente pode se tornar cada vez pessoas melhores. E é por aí, Carla. Legal, gente. Então, se vocês gostaram, curtem e compartilhem. Se puder, faça uma doação solidária. Nós somos o Sejus. Fica o convite para estudar conosco por WhatsApp, mandando uma mensagem particular pelas redes sociais com o número do seu celular. Um beijo grande, obrigada, Ângela. Obrigada a você, Carla, até mais.